cirurgia de colocar uma válvula na cabeça, ela ficaria com algum problema para sempre? Era irreversível Não, o que ela tinha ou não? Não. O problema que poderia acontecer era da válvula entupir. E ela tem que operar de novo. Sendo que não foi preciso, graças a Deus, não foi preciso dela colocar a válvula. Ela fez uma cauterização. Com essa cauterização foi que aconteceu essa tragédia Resolvia toda. tudo. Ela então, fez. do problema da hidrocefalia, ela tá resolvido. Está resolvido. Como é que você soube, Karen, do problema da sua filha? Que eles tinham queimado a perninha dela e que ela tinha que ser amputada. Minha mãe chegou em casa, ela falou comigo. Fala um pouquinho mais alto, por favor. No dia que ela fez a cirurgia, minha mãe chegou em casa e falou comigo: Karen, aconteceu um acidente. Aí eu falei pra ela: mãe, me fala o que que houve. Aí ela falou: a Camille teve uma queimadura. Aí, coração de mãe assim nunca se engana. Eu falei: mãe, eu quero ir no hospital ver minha filha. Aí a madrinha da neném, a minha prima, minha mãe, os vizinhos, tudo arranjaram um carro. E 11 horas da noite eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu vi a perna da minha filha sem um curativo. E eu vi que ali acabou. Enfaixado. Eu vi 100. Aí eu vi que ali acabou com a vida dela. Por quê? Porque você viu sem enfaixar? Você viu a ferida? Eu vi a ferida. E estava muito machucada? Muito. Acabou com a perninha dela toda, acabou. Só 16 dias ela tinha... Era em cima ou era embaixo? Tudo. Era a perna toda, em volta, tudo. Não foi só no E o que o médico falou para vocês, para a senhora e para sua filha? Ele falou para mim que foi um acidente, que eu perguntei, mas como? Vocês não viram? Ele falou assim, na hora da cirurgia a gente coloca um campo. E é aquele pano, aquela... E só deixa a área da cabeça, no caso que era cirurgia, a cabecinha, né? Só deixou a área da cabeça destampada. Aí estava fazendo a cirurgia. Quando o aparelho começou a apitar do bisturi, que eles falaram assim, tá acontecendo alguma coisa de errado. Quando eles tiraram o campo, era tarde demais. No meu ver, no meu entender, foi que no período da cirurgia a perna dela foi queimando, para chegar ao estrago que chegou. Que loucura, que loucura. Muito. Que coisa de maluco. Tem aqui a foto dela, com as perninhas boas. Ele avisou na mesma hora? Quantos dias depois ela foi amputada? 6 dias depois. 6 dias depois. Que ela fez a cirurgia. Eles ficaram tentando contornar, mas não conseguiu. Trouxeram especialista de fora, cirurgião vascular, né, para ver. Os médicos vieram e tentaram de tudo, mas já tinha necrosado a perna dela com 2 dias quando eu vi. Agora, o hospital, a senhora está dizendo que trouxe cirurgiões de fora. Fora da onde? De onde? Veio do traumaortopedia. Ah, mas daqui do Rio de Janeiro mesmo. Do Rio mesmo, Do traumaortopedia, que é um hospital muito bom. É muito bom. O médico que veio cuidar da perninha dela, que está cuidando. 6 dias depois? Agora para cirurgia, ele que operou ela, que amputou a perninha. Ah, para amputar é que veio do traumaortopedia. Hoje vai uma médica lá, a cirurgião plástica, para fazer o curativo. E como é que está a Camille hoje? A gente vimos ela chorando muito. Hoje? De dor. Chorando muito, ela estava chorando muito, minha filha. Ai, não sei o que falar, minha filha estava tão bem. Minha filha estava tão bem, eu vi ela chorando, eu falei, ô filha, o que fizeram contigo? Aí ela chorou assim, de dor. Aí tinha um médico, eu falei pro médico assim, minha filha tá chorando de dor? Aí ele pra mim, não. Aí uma enfermeira que estava do meu lado esquerdo, ela falou, mãe, ela tá chorando de dor sim, porque ela não ia estar chorando assim, desse jeito, sem estar sentindo nada. Ai, é muito triste. Tem previsão de até quando ela vai ficar lá? Não. A médica falou pra mim que a casinha dela vai ser um bom tempo lá. A segunda casa dela é lá. E a quem vocês atribuem a responsabilidade por esse erro gravíssimo, médico? Acho que é do próprios médicos que não viram o aparelho, né? Se estava com defeito, se não estava. Vocês falaram com algum médico? Quem foi que deixou esse aparelho? Eles falam que o doutor Salomão, o médico que conversou comigo, ele falou que aquele aparelho tem que ficar quando vai se fazer uma cirurgia com o uso do bisturi.
Sim, mas não precisa ficar em cima da perna do bebê? Fica numa parte do corpo, ele disse. Por que tem que ficar em cima da parte do corpo? Aí ele tornou a falar, não era para ter passado uma corrente. A gente não sabe o que aconteceu. Como ficar em cima da parte do corpo um objeto que queima e que tem até alarme para avisar que passou do ponto? E num bebezinho recém-nascido, que é tão sensível, a pele tão fina. Eu vou conversar um pouco com a Célia, que tem muita experiência nisso. Ela mesma, presidente da Avermes, foi vítima de um erro médico. Sim, eu perdi um rim por erro médico, numa cirurgia de cisto de ovário. Fui fazer uma cirurgia de cisto de ovário e no decorrer da cirurgia ela cortou meu ureter, ficou vazando urina para a cavidade abdominal durante 15 dias e ela sempre dizendo que minhas dores eram psicológicas. Até que eu não aguentei. A dor era psicológica? A dor era psicológica. E a minha barriga cresceu de uma tal maneira, parecia que eu estava grávida de 8 meses, e quando eu fui levada às pressas, porque ela não quis me atender no consultório dela de manhã, nem na minha casa. Então me botaram num carro e me levaram para o hospital. Lá chegando, verificaram que eu estava com 2,5 litros de urina, meus órgãos boiando na urina, então foi necessário extrair o rim esquerdo porque estava necrosando. A mesma coisa que aconteceu com a perna da criança, que estava provavelmente necrosando devido à queimadura. 6 dias depois teve que ser amputada. E foi aí que você abriu a associação? Isso aconteceu tem mais de 20 anos. Eu revoltada com aquilo, era uma época, Cidinha, que estava havendo muito erros médicos e eu, revoltada com aquilo, fundei a associação. Na época até você me deu muito apoio pelo rádio, me lembro disso. Então, todo dia lidando com desgraça, é muito triste ver, são cada coisa bárbara que acontece. Mas as vítimas preferenciais são as crianças, não são? Na grande maioria. Desde que eu fundei a associação, que eu sempre falei em toda a imprensa, que eu fico muito revoltada, é que o maior índice de erro ocorre por parto. No parto, quer dizer, então, é uma coisa absurda no século XXI. Um parto ser um problema. Eu considero uma coisa atroz. Morre a mãe, morre a criança ou a criança fica com problema de deslocamento de clavícula na hora do parto. Porque puxa muito. Aí fica com defeito no braço. A criança é puxada por força, tem esmagamento da caixa craniana. A criança passa da hora de nascer. Fica paralisado cerebral. Eu tenho conhecidos que são da Associação de Paralisados Cerebrais e 60% dessas pessoas que você vê em cadeiras de roda que são paralisados cerebrais foi na hora do parto. Porque demorou. Porque passou da hora de nascer, falta oxigênio no cérebro e você sabe a proporção do Brasil e dos outros países civilizados do mundo? Eu não tenho condições de saber isso, porque é um número muito grande, a extensão territorial do Brasil é imensa. Hoje tem vários advogados trabalhando nessa área, a própria Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que eu considero uma das melhores do Brasil, fez um núcleo para atendimento de pessoas vítimas de erros médicos. Você acha, Célia, que essa família tem condições? Eu sei que você vai defendê-los porque nós conversamos fora do ar. De ter bom êxito nessa solução? Eu espero que sim, porque eu lido da área da responsabilidade civil, ou seja, eu vou buscar indenização, pensão, prótese, eu vou buscar através da justiça. Porque essa criança, eu já fiz atendimento de criança, até parece que eu sou médica, mas socorri crianças, que até foi crianças chifópagas, que o meu amigo Rui Asher separou e cada uma ficou com uma perna. E elas iam crescendo, ia precisando trocar a prótese, quase que mensalmente, era uma despesa fenomenal. Então eu assisti um pouco nisso. Essa despesa é fundamental, não é? Eu então trato dessa área, porque responsabilidade penal é com a promotoria pública, porque você sabe que crime no Brasil culposo, dá 2 anos, ninguém vai para cadeia. Ninguém vai para cadeia. Mas na área da responsabilidade civil, eu tenho uma criança lá também, de um hospital ligado ao Ministério da Saúde, que também foi vítima, não de queimadura, mas por soro, também que perderam a veia e a criança acabou necrosando a perna e ela tendo que ser amputada. Então, eu consegui uma tutela antecipada para essa criança, ela já vem recebendo uma pensão, tem troca de prótese, tem direito a tudo. Então, a gente primeiro, quando entra com a ação, já pede uma tutela antecipada para esse fim. Para começar a ter dinheiro para cuidar da criança. E pede também indenização por danos morais.
dano estético, pede lá todos os danos que estão possíveis. Agora, é um processo que, infelizmente, na Justiça Federal, demora anos e anos e anos. É porque o hospital é federal. Isso.